Desde sexta-feira, o mundo acompanha com preocupação a crise entre Estados Unidos e Irã. Milhares de iranianos participaram hoje das homenagens ao comandante militar morto num bombardeio americano. A gente vai até Nova York, onde está a correspondente Carolina Cimente, que acompanhou, Carolina, mais um dia marcado aí por troca de farpas. Boa noite. Boa noite, Maju. Boa noite, Tadeu. Olha, a situação continua bastante tensa no Iraque. Durante a noite, 3 morteiros atingiram a capital, Bagdá. 2 deles na Zona Verde, como é chamada a área fortificada, onde ficam a sede do parlamento e a embaixada americana. O líder de uma das principais milícias xiitas do Iraque disse que não vai descansar enquanto soldados americanos estiverem no país. O parlamento iraquiano também exigiu hoje a retirada das tropas estrangeiras do Iraque. O Departamento de Estado disse que a aliança militar contra o grupo terrorista Estado Islâmico interessa tanto a americanos quanto a iraquianos. E o Irã parou hoje para receber o corpo do general assassinado. Uma multidão foi às ruas no Irã para homenagear o general Qassem Soleimani. Ele era considerado o segundo homem mais poderoso do país, depois do líder supremo Ayatollah Ali Khamenei. Soleimani foi morto na sexta-feira no Iraque por mísseis americanos numa ação ordenada pelo presidente Donald Trump. O corpo dele chegou hoje ao Irã e vai ser sepultado na terça-feira. No parlamento iraniano, um grupo de deputados protestou contra o ataque e pediu morte à América. A televisão estatal iraniana anunciou o fim do compromisso do governo com o acordo nuclear de 2015, que limitava a quantidade de urânio que o país podia enriquecer. O urânio enriquecido é a principal matéria-prima para a fabricação de armamentos nucleares. Mas o governo iraniano disse que quer continuar cooperando com a Agência Internacional de Energia Nuclear, que envia inspetores regularmente ao país. Enquanto protestos contra os Estados Unidos e em homenagem ao general iraniano aconteceram em vários países, como no Paquistão, na Índia, no Líbano e na Turquia, no Iraque, um parlamento dividido entre xiitas, sunitas e curdos aprovou uma lei que pretende expulsar tropas estrangeiras do país. O governo iraquiano disse que o ataque contra o general em seu território desrespeitou a soberania do país. Se a lei aprovada pelo parlamento for sancionada pelo primeiro-ministro iraquiano, as tropas americanas vão passar a ser consideradas como uma ocupação no país. Atualmente, os Estados Unidos têm mais de 5.000 soldados no Iraque e 44.000 no Oriente Médio. O país lidera uma coalizão que luta contra o grupo terrorista Estado Islâmico. Mas hoje, o comando da coalizão anunciou que vai parar as operações, por enquanto, no Iraque e na Síria. Na expectativa de uma retaliação do Irã, o presidente americano usou as redes sociais para ameaçar o governo iraniano. Donald Trump disse que os Estados Unidos já escolheram 52 alvos, que representam os 52 americanos feitos reféns em Teherã no final dos anos 1970. Ele lembrou que os Estados Unidos investiram 2 trilhões de dólares em equipamento militar recentemente. Donald Trump prometeu uma resposta a um possível ataque rápida e desproporcional. O secretário de Estado americano Mike Pompeo lembrou que a presença militar americana no Iraque é importante para a economia do país e para o combate a terroristas, como os do grupo Estado Islâmico. Em relação ao Irã, disse que o governo americano vem usando diplomacia, economia e força militar simplesmente para que o regime se comporte como um país normal. E a OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, marcou para amanhã uma reunião para discutir a situação no Oriente Médio. A correspondente em Londres, Marina Isidro, acompanhou a movimentação no campo diplomático neste domingo. Uma violação à soberania do Iraque. Foi assim que o ministro das Relações Exteriores iraquiano se referiu ao ataque dos Estados Unidos, quando fez uma reclamação formal ao Conselho de Segurança da ONU. Líderes europeus apostam na diplomacia. A Alemanha afirmou hoje que vai fazer de tudo para que a situação não piore. Para isso, se comprometeu a trabalhar diretamente com o Irã, com a ONU e com a União Europeia.
No encontro em Paris ontem, o presidente da França, Emmanuel Macron, e o presidente do Iraque, Barham Salih, disseram que vão se esforçar para evitar o aumento das tensões na região. O governo britânico defendeu os Estados Unidos e chamou o ataque americano de legítima defesa, mesmo discurso do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Já potências aliadas ao Irã tiveram uma reação bem diferente. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e da China, Wang Yi, conversaram hoje por telefone. Lavrov condenou o ataque e afirmou que os Estados Unidos violaram as leis internacionais. A Rússia apoia os iranianos em conflitos como a guerra na Síria. Wang Yi pediu diálogo, voltou a afirmar que é contra o uso excessivo de força. Lembrou que Rússia e China são integrantes permanentes do Conselho de Segurança da ONU, portanto, têm responsabilidade na manutenção da paz e da segurança internacional. A China é um dos maiores compradores do petróleo iraniano. O Papa Francisco também se manifestou sobre a crise entre Estados Unidos e Irã. O Papa Francisco começou as orações do Ângelus com um apelo forte pela paz e evitou citar qualquer um dos lados. Em tantas partes do mundo se sente o clima terrível de tensão. A guerra traz somente morte e destruição. Peço a todas as partes para que mantenham acesa a chama do diálogo e do autocontrole e que afastem a sombra da inimizade. Da janela do Palácio Apostólico, Francisco convocou a todos para que rezassem em silêncio. O pontífice permaneceu por alguns instantes com a cabeça baixa e os olhos fechados. Na Praça São Pedro, os fiéis fizeram o mesmo. A diplomacia vaticana já está em movimento para tentar evitar uma guerra que o mundo inteiro teme. As relações diplomáticas entre a Santa Sé e o Irã são muito antigas e sólidas, desde 1954, e o Papa considera aquele país um aliado na defesa das comunidades cristãs no Oriente Médio. O número de diplomatas iranianos no Vaticano, curiosamente, é um dos maiores entre todas as nações. E no Líbano, o peso dos cristãos é notável, com mais de 40% da população.